Geraldo pergunta a dela por que não disse a verdade. A dela diz que não queria que ele pensasse que ela cometeu esse crime. Ela conta que Gabino, um pescador, lhe resgatou e foi feliz com ele até que ele ficou doente. E o compadre Fulgêncio o matou e flagrou o momento. E esse cara também tentou abusar dela e jogou a culpa em cima dela da morte do seu marido. E por isso teve que fugir e viver como foragida pela morte de Gabino. Ela jura que não é uma assassina. Geraldo acredita nela. A dela diz que mentiu em algumas coisas, mas nisso não. A dela revela a Geraldo que está apaixonada por ele. Salma chega ao consultório de Léo e não o encontra. Ela liga para Léo e deixa um recado. Léo escuta o áudio de Salma. Ele liga para a bruxa encapetada e diz que está com Ângela. Ela pergunta aonde caramba ele está. Léo pede para se verem mais tarde no apartamento. Geraldo se emociona e diz a dela que também gosta dela, e muito. E com a simplicidade dela, atenções e carisma, ela o conquistou e despertou nele algo que jamais pensou que voltaria a sentir após a morte de Beatriz, que é amor. Geraldo beija a mão dela e sai. Hélida fica sabendo por Ed que a dela foi presa. Álvaro também fica sabendo. Ed diz a Álvaro para perguntar para Samantha, pois graças a ela, a dela está na cadeia. Geraldo volta para casa. Pablo diz que as coisas vão se resolver. Oscar entrega para Samantha as informações que Tony hackeou do celular de Álvaro. Samantha não encontra informações boas. Oscar diz que Álvaro deve ter outro celular. Ela fica furiosa por Álvaro ser mais esperto do que ela imaginava. Álvaro chega à delegacia e vai até Ângela. Ele pede desculpas pelo que Samantha fez com a mãe dela. Ângela diz que o mal já foi feito. Ele lamenta tudo. Ângela diz que seu bebê e ela vão estar bem. Ângela diz que desde que chegou naquela cidade, só se deu mal. Álvaro diz que ela tem razão. Ele reconhece e diz que conseguiu uma reunião dela com uma pessoa e o governo federal autorizou. E se ela justificar o projeto do Real do Mar, podem conceder a ela para construir o hospital lá. Ângela pede que ele não brinque com isso, que é seu sonho. Ele jura que está dizendo a verdade. Leonardo chega até os dois e dá um café para Ângela. Álvaro se retira. Nestor liga para Álvaro. Álvaro pede que o rapaz não mande mensagens para ele no e-mail da empresa, mas sim no seu pessoal. E também não quer mensagens no seu telefone oficial, porque estão o vigiando. O advogado chega na vila. Uma vizinha diz que Ângela foi embora da cidade e de manhã viu ela com as malas. A senhora diz que Estrelinha está numa casa e Ed mora em outra, e ele não é namorado de Ângela, já que não gosta das mulheres. O advogado fica surpreso e diz à fofoqueira que Ângela terá que esclarecer tudo isso e provavelmente será negada a adoção de Estrelinha. Luz diz a Guigo que as enfermeiras estão apaixonadas e rendidas aos pés dele. O menino fica feliz. Pablo chega ao quarto cantando para Luz e Guigo. Léo chega ao apartamento. Salma, demônia, grita e diz que ele nem esconde que está com Ângela. Léo diz que é ela quem está escondendo coisas e agora vão esclarecer. Ângela chega ali. Salma se irrita. Ângela diz a Salma que disse a verdade para Léo e que ela pagou pela liberdade dele com a condição dela se afastar e renunciar ele para sempre. Salma diz que isso é mentira e Ângela está inventando. Ângela diz que não está inventando nada e ela fez de tudo para não chegar perto do Léo. Sem saída, Salma revela que deu o endereço errado para Ângela do local do casamento e fez tudo com Álvaro e é capaz disso e muito mais, com um tanto de proteger seu marido e seu casamento. Ângela chama ela de mentirosa e diz que ela usou o caso do ciclista para separá-los. Salma diz a Ângela que ela é uma vigarista e agora quer ficar com Léo. Ângela diz a Léo que se ele quiser acreditar em Salma, que acredite, pois já disse toda a verdade. Salma diz a Leonardo que está farta de suplicar para ele. Pablo diz a Guigo que ama ele e Luz mais que tudo no mundo e pergunta se ele dá a mão da mãe dele para ele. Pablo dá flores para Luz e pede ela em casamento. Guigo fica sério. Ed fica feliz. Clarinha diz a Dário que Samantha lhe ameaçou e tem medo dessa louca. Dário diz para Clarinha não se envenenar por aquela demente. Luz aceita se casar com Pablo e todos aplaudem.
Pablo beija Luz. Guigo resmunga e diz à mãe que nem deu a mão dela e esse aí já tá agarrando ela aos beijos. Pablo diz que está bem apaixonado pela mãe dele. Guigo pede para falar a sós com sua mãe. Salma fica chateada por Léo querer dormir em outro lugar e não no mesmo quarto que ela. Léo diz a Salma que vai descobrir toda a verdade, mas enquanto isso, irão dormir em quartos separados. Guigo diz à mãe que tem medo e não quer que ela sofra. Luz diz que Pablo é uma boa pessoa. Guigo diz que seu pai vai se irritar e nem quer vê-lo mais. O menino chora e sente falta do canalha do pai. Luz entende o garoto. Ela o abraça. Ângela chega na vila com uma cara horrível de choro. A vizinha dela diz que um cara da assistência social esteve ali e ele perguntou 1001 coisas e disse que ela tinha ido embora da cidade e que ela e Ed não eram um casal. A moça pede desculpas. Pablo diz a Guigo que não só ama a mãe dele, mas também ele. Guigo diz que também, mas gosta do seu pai. Pablo diz que ele pode gostar dos dois. Guigo diz que seu pai não quer saber nada dele. Pablo diz a Guigo que quem perde é o pai dele, mas seu carinho ele nunca irá perder. Guigo aceita que Pablo se case com sua mãe. Ângela e Ed estão chateados, com medo de não conseguir adotar Estrelinha, agora que descobriram a verdade. Estrelinha tem medo e não quer voltar para o orfanato. Ângela diz a Ed que Leonardo lhe apoiou com sua mãe, mas tudo mudou quando enfrentaram Salma e a bruxa negou tudo. Ângela diz que Léo está duvidando dela. Ed anima a amiga e diz que vai dar tudo certo. O amigo de Félix dá uma grana para ele e um envelope para o companheiro e diz que saiu a notificação do juizado e ele está oficialmente divorciado. Ele promete fazê-los pagar por tudo isso. Adela agradece a Ângela por trazer comida para ela. Ângela diz à mãe que Nancy está brigando no caso dela, para ser discutido ali no México. Adela diz à filha que está triste, mas Geraldo a animou e ambos se declararam, além dele ter dito que a ama. Ângela fica super feliz. Adela diz a Ângela que acha que está se iludindo demais, pois Geraldo é como um príncipe para ela e ela não tem dinheiro e está na cadeia acusada de ter assassinado um homem. Ângela diz que ela é uma grande mulher e merece o amor de Geraldo. Adela diz que agradece todos os dias a Deus por ter uma filha como ela. Flávia diz a Júlio que ele está melhorando a cada dia e logo poderá parar de usar aquela bengala. Júlio diz à moça que não tem nada com Mistes e acha que a louca quis seduzi-lo para ele não dizer nada a Leonardo sobre o passado dela. Flávia fica curiosa. Duarte chega ali, quase morrendo, e pede ajuda a Flávia. Leonardo diz aos estudantes que o exame que eles farão irá tratar de todos os temas que eles abordaram ultimamente e também medicina geral. Léo pega suas coisas e sai. Salma tenta provocar Ed e Ângela, caso eles não passem de ano. Ed sai dali. Salma diz a Ângela que elas ficaram de que ela não diria nada a Leonardo. Salma diz que fará de tudo para Léo perder a licença médica e logo depois ele irá para os seus braços, sofrendo. Ângela diz que Léo tinha que saber a classe de bruxa com quem se casou. Léo diz a Álvaro que já sabe que ele tramou com Salma para Ângela não chegar à igreja. Salma diz a Ângela que Léo nunca será para ela. Álvaro diz a Leonardo que ele o criticou e foi igual ou pior que ele se casando com outra. Ângela diz a Salma que ela a chama de vigarista, mas não foi ela quem conseguiu um marido com enganos. Salma diz que Léo é seu marido. Álvaro discute com Leonardo. Ed vê os dois discutindo. Álvaro diz a Léo que ele continua rondando Ângela, mas sempre será o primeiro homem da vida dela e o pai do filho dela. Léo o chama de imbecil e o empurra. Leonardo leva um soco e revida no cafajeste. Ed chama Ângela e diz que Álvaro e Leonardo estão brigando. Álvaro dá socos em Léo. Ângela e Ed seguram Álvaro. Salma abraça Leonardo. Nancy diz a Abel que agora que Luz está divorciada de Félix, ele e Pablo devem tomar cuidado com esse monstro. Abel elogia a preocupação da namorada e a beija. Salma pergunta a Álvaro se ele e Léo brigaram por Ângela. Álvaro diz que sim. Salma pergunta o que vão fazer para tirar Ângela dali. Álvaro diz que vai se encarregar, mas pede que Salma não faça nada e que não se meta nos seus assuntos. Álvaro pede que ela domine Léo e não deixe rondar Ângela.
A funcionária diz a Álvaro que Geraldo quer falar com ele. Geraldo dá uma bela de uma bronca em Álvaro e Leonardo pela briga que ambos tiveram em seu hospital, parecendo dois loucos, dois adolescentes mimados, sem nenhuma educação. Geraldo pergunta se eles brigaram por Ângela. Geraldo diz a Álvaro que ele está casado com sua filha e Léo com Salma. Geraldo diz que advertiu aos dois e diz que se eles não pararem com isso, vai tomar providências mais sérias. Os rapazes saem da sala. Félix visita Guigo e o dá um carrinho de presente. Félix revela que está triste porque Luz já se divorciou dele. Félix esclarece a Guigo que por culpa da mãe dele a família deles acabou. Guigo diz ao pai que mesmo que ele e Luz não estejam juntos, eles podem continuar se vendo. Guigo diz que Pablo e sua mãe vão se casar. Félix fica furioso e pede que Guigo não aceite isso. Guigo diz que não vai fazer o que ele pede, porque ele se casou com sua mãe e só tratou ela mal. Félix ofende o filho, o chama de traidor aleijado e asqueroso. Luz chega ali. Félix ofende Luz e espanca ela. Guigo pede que ele não faça isso. Ele grita por ajuda. Félix dá vários chutes em Luz. Dário chega ali com o médico e tira um asqueroso, feioso dali. Guigo se desespera e se preocupa com a mãe.